Gente, vamos lá. Saudação especial aqui para o Paulo Pimenta. Mais uma saudação para o Pepe Escobar. E aqui é o seguinte. A Érica Cocai e a Arlete, ambas falaram sobre a participação dos Estados Unidos no golpe de 2016. É preciso falar todos os dias em imperialismo, né? Eu acho que esse é o tema central. O Paulo Pimenta participou do nosso primeiro encontro fora de São Paulo, que foi em Porto Alegre. Ele fez uma fala brilhante sobre guerra híbrida, né? E eu aproveitei que o Pepe estava aqui para a gente colocar o Paulo Pimenta não como político, como jornalista. Ele é nosso colega, jornalista também. Ele vai falar... Ele vai atuar como jornalista, vai fazer uma entrevista com o Pepe sobre o tema guerra híbrida, imperialismo, todos esses temas que a gente tem falado. E eu estou aqui como bedel para cuidar do horário. Basicamente é isso. Os dois falam muito, mas eu vou ficar aqui vigiando. Paulo, você. Muito bom. Pessoal, quero em primeiro lugar agradecer ao Leonardo, a toda a equipe do 247 pela oportunidade de poder estar aqui. Conheço muitas pessoas que estão aqui, Leonardo. São lutadores e lutadoras que, durante todo esse período... Aquele ali está melhor. Quero agradecer ao Leonardo, quero agradecer a toda a equipe do 247 por esse convite para estarem aqui com vocês. Conheço muita gente que está aqui, Leonardo. Essa turma aqui é a turma da resistência do golpe aqui em Brasília, né? Muita gente daqui, todas as semanas, está lá na Praça dos Três Poderes, está na rua. Eu sempre digo que tudo aquilo que acontece aqui em Brasília repercute para todo o Brasil. Inclusive, amanhã vamos estar lá no Eixão de manhã, fazendo um debate aí sobre Lula livre e vários outros temas. Mas, pessoal, como o nosso tempo é curto, a gente vai ter que ser bem objetivo. A gente sempre diz que o golpe tem que ser compreendido olhando para além das nossas fronteiras. Não tem como a gente fazer uma análise adequada da conjuntura brasileira e tudo que está acontecendo aqui sem compreender o que está acontecendo no mundo. Essa redefinição estratégica, geopolítica do papel não só do Brasil, mas da América do Sul como um todo. Essa nova forma de influência dos Estados Unidos que junta revoluções coloridas com guerras não convencionais e que deu origem a essa ideia, essa teoria das chamadas guerras híbridas. Nós estamos aqui com um dos maiores jornalistas investigativos, não só do nosso país, com uma experiência internacional que nos permite hoje aqui dizer que nós estamos privilegiados de estar aqui com o Pepe Escobar. Pepe, para a gente poder abrir essa conversa. Muito obrigado. Como que a gente pode entender o golpe no Brasil a partir dessa visão global, geopolítica, daquilo que está hoje acontecendo no planeta? 3 horas? Bom, é como eles falam em Hollywood, né? Vende o filme em 25 palavras. Mas esse filme é impossível de se vender em 25 palavras. Eu vou tentar dar um resumo em 3 minutos. A gênese do conceito de guerra híbrida é o que aconteceu antes da invasão do Iraque em 2003. Foi conceitualizado. O que ia acontecer a partir da invasão do Iraque foi conceitualizado em 2002. É uma doutrina que chama doutrina de dominação do espectro total. Isso é muito pouco conhecido no Ocidente inteiro. Tem um amigo meu, grande amigo, William Engdahl, ele é americano teutônico, vive perto de Frankfurt, estudou em Princeton. Ele é absolutamente execrado em Washington, porque ele é um dos poucos intelectuais, no caso dele, 50% americano, que desmascara como funciona o Império completamente. Tem um livro dele que deve ser traduzido no Brasil, que se chama Full Spectrum Dominance, Dominação do Espectro Total. Isso foi basicamente coordenado entre analistas do Pentágono, analistas do Deep State, e adivinha quem deu a espécie de diretiva e quase redação final? Dick Cheney. Saiu em 2002. Os americanos não
qualificam como a doutrina oficial do Pentágono, mas é a doutrina oficial do Império. Isso valia fundamentalmente na época, veja bem, na época era guerra contra o terror, que foi um mito que eles inventaram depois do 11 de setembro. Eles inventaram o conceito de guerra do terror na noite do 11 de setembro, foi de manhã. À noite já tinha guerra contra o terror. E a primeira vez que o Bush falou, depois que ele voltou da escolinha, onde ele não sabia o que estava acontecendo, o primeiro discurso dele falou: "We are in a crusade", estamos em uma cruzada e é uma guerra contra o terror. O que é um completo absurdo. Você tem que estar em guerra contra atores definidos, não contra um conceito. Bom, a ideia original era da doutrina de dominação do espectro total. Nós temos que dominar não apenas terra, mar e ar, como espaço sideral e cyberspace. Ou seja, dominar tudo, exatamente. Mas com ainda uma lógica de guerra fria ainda. Contra adversários mais ou menos identificados, mas como eles não tinham eles ficaram procurando. Os primeiros meses da administração Bush, eles tentaram ficar. Quem é o nosso adversário estratégico agora? Não tinha. Eles pensaram na China, mas a China ainda estava decolando. A Rússia estava num estado absolutamente catastrófico, porque o Putin, a eleição do Putin, ele ganhou a eleição em 2000. E em 2002, a Rússia ainda estava começando a engatinhar. Eles não sabiam o que ia acontecer nos próximos 10, 15 anos na Rússia. E caiu no colo, que isso é uma outra discussão que a gente tem que ter, o que foi o 11 de setembro. Isso é uma discussão que eu já conversei com o Leonardo, que a gente vai ter que ter ao vivo no 247. No 11 de setembro. Como? Sim, no 11 de setembro. E aí depois com todo mundo, com o Paulo, com o Celso, nós temos que entrar numa discussão porque isso gerou tudo que veio depois. Então, na época, a conjuntura era dominação do espectro total e precisa do inimigo. O inimigo apareceu e virou o Islã. Um Islã muito vago, que depois gerou essa demência de islamofobia que tomou conta de todos os setores da sociedade americana, desde Washington até no meio do Nebraska. Todo mundo só falava: esses muçulmanos, eles querem aqui vir nos destruir, eles vão destruir os nossos valores. É um reducionismo típico, né? Bom, o problema é que o Iraque deu errado. O primeiro passo da aplicação dessa doutrina na prática não foi o Afeganistão. O Donald Rumsfeld mesmo disse: eu não quero ficar no Afeganistão porque não tem onde bombardear, não tem alvos. E era verdade. Imagina, eu estava no Afeganistão, eu passei metade da segunda metade de 2001, eu fiquei entre o Paquistão e o Afeganistão, que deu para eu entrar fundo nos dois, que eu já conhecia, mas em guerra contra o Império é outra coisa, porque aí você vê como eles agem, como age a sociedade tribal, como agem os militares e como eles agem na frente do Império. E isso, entre nós, um pequeno grupo, eu estava com um grupo de 2, 3 ingleses, a gente conversava isso 24 horas por dia, eles falavam: eles já perderam a guerra antes de chegar aqui. Eles não têm nem inteligência local, eles não conhecem a cultura, eles não conhecem os costumes, eles não sabem como funciona a sociedade tribal, eles não sabem a diferença entre etnias, eles não sabem a geolocalização de uma resistência. Só para vocês terem uma ideia, essa eu tenho que contar. E eu falei que é 3 horas. Pessoal, ele está chegando no Brasil. Ele está no Afeganistão, mas já está chegando. Vamos lá. Desculpe. Bom, o Afeganistão é pertinho. Vamos lá. Tá bom. Bom, então o Iraque... Vou sintetizar o máximo. Conta essa aí que o pessoal quer saber. O Iraque deu errado. Ainda não tinha os grandes inimigos estratégicos, Rússia e China. Aí, 2004, 2005, 2006... Aí eles estavam vendo: e agora? Vamos ficar nessa história toda? Não vamos dominar nada, na verdade. E veio o conceito da Primavera Árabe, que veio dos Estados Unidos mesmo. Vamos remexer o tabuleiro no Oriente Médio. Ainda que a gente controle, mas a gente não controla tudo. E, ainda por cima, nós perdemos no Iraque. Eles reconheceram que eles perderam no Iraque. Então, tinha que mexer na Síria, tinha que tentar criar uma briga com o Hezbollah. No norte da Líbia, por razões óbvias, porque tem petróleo, tinha água do aquífero, que o Gaddafi construiu com tecnologia canadense, mas é um aquífero que... Ideias, as empresas francesas olhavam aquele monte de água, lá vamos privatizar tudo. Bom, o problema é que
Depois de tudo isso dar errado, chegando na nossa década, eles começaram a perceber que a China estava crescendo demais e que a Rússia estava se reorganizando. E houve a criação dos BRICS, é onde entra o Brasil. E eles perceberam também que tinha um cara chamado Lula, que estava coordenando a organização, a codificação e a expansão dos BRICS, que não por acaso é um palavrão em Washington, absoluto, desde o começo. Então, os think tanks começaram a pensar, não, nós temos que reformar de novo o tabuleiro, a gente precisa de um novo conceito. E aí sim vai se aplicar a nossa verdadeira briga. A nossa briga como império agora vai ter dois competidores de porte, a Rússia e a China. Foi quando surgiu o conceito de guerra híbrida, que começou a ser aplicado com as revoluções coloridas. Não apenas no Oriente Médio, mas no Quirguistão, na Ásia Central, deu errado. Na Ucrânia, a primeira, deu errado. Na Geórgia, deu errado. Mas na Ucrânia, em 2014, deu certo. Que foi uma revolução colorida rapidíssima, guerra híbrida total, tudo manipulado, fake news, usar neofascistas, usar grupos de extrema-direita e derrubar um governo Pepe, legítimo. Diga. Tu acha que essas iniciativas do presidente Lula, dos BRICS, Unasul, e mais o fato da descoberta do pré-sal como a principal descoberta de petróleo no mundo do século XXI, Sim. precipita a estratégia americana de mexer na geopolítica da América do Sul para realinhá-la do ponto de vista estratégico? Você tocou no ponto absolutamente chave, Paulo, que foi a conjunção da força do Brasil nos BRICS e a descoberta do pré-sal. E não por acaso eles começaram a ativar o projeto no Brasil com Lula fora do poder. Enquanto Lula ainda estava no poder, eles não ousavam tocar no Lula. Essa que é a verdade. Como o Lula é um articulador e um estadista absolutamente ímpar, inclusive o Deep State e o Wall Street falaram, não vamos tocar nesse cara porque vai ter blowback. É muito difícil. Vamos ver se, quem sabe, depois de 2 mandatos, vamos ver o próximo. E, me desculpem a extrema franqueza, eles identificaram que o próximo era mais fraco. Desculpe eu falar isso com a maior franqueza absoluta. É uma franqueza imparcial de fora. Inclusive, eu quero discutir isso com a presidente Dilma face to face. É o melhor jeito. Eu quero que ela me explique como ela não percebeu que vinha uma artilharia pesada na frente. Como? Gente, vamos lá, gente. Escuta só, Pepe, veja bem. Na minha leitura, segundo o governo da presidenta Dilma, ele teria como sucessor o Lula. Sim. Mais 8 anos de Lula. Eles já tinham perdido 4 eleições, então a via democrática talvez não fosse o caminho. Será que daí não surge, então, a questão da Lava Jato como uma estratégia jurídica para potencializar, por outras formas do que não a democracia tradicional, a chegada do projeto deles ao poder? Totalmente. Aí é que entra a Lava Jato como um fenômeno de guerra híbrida, sem dúvida. Veja bem, a cronologia é fundamental. 2010, último ano do poder do presidente Lula. 2011, começa o novo governo. A espionagem da NSA em cima da Petrobras e do governo Dilma, logo depois, já tinha começado em 2010, no final de 2010. Isso já é domínio público. Isso foi revelado pelo Snowden e pela Wikileaks. Todo mundo sabe disso. Acelerou-se entre 2011, 12, 13, e quando chegou em 2014, com Dilma, a eleição de Dilma II, vamos soltar artilharia pesada porque a gente já tem todas as condições. Ou seja, já tinha todo o dossiê, já tinha chegado nas mãos do Moro, que eu vou insistir sempre nessa tecla. É um pequeno funcionário a favor de um enorme império. Vocês dão, na minha opinião, desculpe, extrema importância e uma importância desmesurada para um funcionáriozinho de uma elite comprador clássica. É que, na realidade, todos eles foram treinados nos Estados Unidos. O Moro foi treinado, o Dallagnol foi treinado. Essa estratégia que foi utilizada no Brasil de criminalização da política, o papel que a mídia teve aqui, Claro. o 2013,
ele tem todos os elementos da guerra híbrida. Sim. O surgimento dos movimentos de rua, financiados, treinados pelos Estados Unidos, o surgimento de novos protagonistas por fora da política. Quando você lê esse livro, você enxerga o Brasil. Claro, claro. Eu fiquei muito feliz que o... Embaixador Samuel Guimarães. Embaixador. Bom, só completando a sua pergunta, eu fiquei muito feliz que o livro do Andrew tenha sido traduzido aqui, porque isso se conversa em think tanks russos, chineses, iranianos, turcos, paquistaneses, mas muito pouca gente escreveu especificamente sobre guerra híbrida. E o livro do Andrew é muito bom. Recomendo a todos vocês. Já precisa de um adjornamento, porque, por exemplo, o caso do Brasil é o mais sofisticado caso de guerra híbrida. É um caso para você estudar em todas as escolas de relações internacionais e ciências políticas, porque juntou tudo que eles tinham aprendido com as revoluções coloridas e foi extravasado, porque entrou lawfare a um nível desmesurado como nunca aconteceu antes, e foi um golpe em câmera lenta. Na Ucrânia foi muito rápido, e no Brasil durou entre 3 e 4 anos, e acelerando nos 2 últimos anos, do impeachment da presidente Dilma até a prisão do Lula. Uma coisa fantástica que eu acho que há no caso brasileiro, que é a possibilidade de desmascarar o que aconteceu. A Érica Cocai mencionou a Carta dos Deputados Americanos, que são 12 parlamentares que pedem informações ao Departamento de Justiça sobre o que aconteceu. O Lula disse na entrevista a vocês que vai pedir informações, o advogado, né, com base no FOIA, que é o Freedom of Information Act, sobre a atuação dos Estados Unidos no golpe. Isso vai ser desmascarado. O golpe de 64 demorou mais, esse vai vir mais rápido. Eu vou só dizer o seguinte, a presidente Dilma Rousseff fez um esforço tremendo, ela já chegou, né, então ela vai estar aqui por volta de umas 6 horas, imagino, e a gente tem muita gente para falar ainda. Tem o Aloísio, tem o Marcelo Zero, tem o Samuel Pinheiro Guimarães. Queria saudar a Ideli Salvati, que está aqui também, né? Mandar um alô especial para a Ideli. Vou chamar o Francisco para falar sobre a Argentina. Então, eu vou pedir para vocês encerrarem, e ainda tem a turma dos direitos humanos também. Muito bem. Olha só, pessoal. Tu falou num negócio interessante, que eu quero provocar aqui o Pepe. Todo aquele processo que vazou no Wikileaks, na época da relação do Serra com a embaixada americana, não era Donald Trump, era Hillary, era Obama. Nós tivemos uma imensa dificuldade sempre que nós tentamos a parceria com os deputados e senadores do Partido Democrata para tratar do assunto do golpe. Todas as vezes que nós tentamos fazer agendas para tratar desse tema, eles são a favor do Lula livre, mas eles não querem discutir petróleo, não querem discutir pré-sal. Eu tendo a achar, me corrija se eu estiver errado, os democratas são muito mais espertos na estratégia de dominação da relação da América do Sul do que o próprio Trump. Corretíssimo. E o Lula disse em outras palavras, é muito mais direto e preciso negociar com republicanos do que com democratas. Complementando, por que a máquina do Partido Democrata é o que a gente chama de máquina Clinton, Clinton Machine. Eles controlam o Partido Democrata inteiro. Por isso que o Bernie Sanders não tinha nenhuma chance na última eleição, por isso que ele não vai ter uma chance de novo, e por isso que todo novo ator que aparece, que foge do script delineado pelos Clintons, pelo casal Clinton, é ostracizado, demonizado, vilipendiado e jogado às margens, que é o que eles estão tentando fazer agora com a Tulsi Gabbard, do Havaí. É sempre a mesma cartilha. É até chato, porque eles se repetem o tempo todo. O fato principal a reter: não espere nada da maioria democrática no Congresso em termos de investigar a Lava Jato junto com o Departamento de Justiça e o Deep State. Por quê? A resposta mais simples. Porque Hillary Clinton é a encarnação do Deep State. Para concluir, pessoal, o Marcelo Zero está aqui, que trabalha lá no Senado, conhece muito relações internacionais. Embaixador, tem muita gente aqui. Todas as investigações que nós fizemos sobre a relação do Janot, do Moro, da Dallagnol com os Estados Unidos, nós encontramos procuradores, integrantes do Departamento de Justiça, democratas dos Estados Unidos. Né? É isso, é a complementação. Porque quem controla as decisões do Deep State dentro da CIA,
dentro da NSA. O lado de seria inteligência interna americana, é FBI, mas o FBI agora está extravasando por várias partes do mundo. E os think tanks, a mídia que controla tudo, Washington Post, New York Times, CNN, etc., tudo isso é controlado pela máquina dos Clintons. Não é uma conspiração. Eles tiveram, desde o começo dos anos 90, para montar tudo isso. Tiveram 2 governos do Bill, e durante os 2 períodos do Obama é a mesma coisa. O que o Lula conta na entrevista, que é absolutamente extraordinário, contado por dentro, isso a gente sabia por fora, outra coisa é ele contar por dentro. Na hora que eles conseguem resolver a história do Irã com Ahmadinejad e o Erdogan, na manhã seguinte, a Hillary bombardeia o acordo. Isso é a prova mais cabal. Primeiro de tudo, que o Obama era um personagem secundário em política externa, que era ditada pelo Deep State e pelo casal Clinton. E segundo, que jamais ele poderia ter crédito de resolver um assunto tão espinhoso, porque, claro, você lembra da carta do Obama que ele mandou para o Lula? Então, Lula e Obama também dividiram. Será que quando o Obama disse assim, esse é o cara, ele estava dizendo, esse é o alvo? Não. Seria bárbaro a gente. Pimenta está sendo aplaudido pelo embaixador. Não, seria bárbaro a gente interpretar assim, mas quando ele falou esse é o alvo, tinha uma ponta de ressentimento enorme, porque tudo sobre Obama era uma espécie de inveja misturado com ressentimento. Mas ele é um ególatra, narcisista, tão extraordinário, e ele conseguiu enganar a opinião pública mundial durante 8 anos. E isso você só consegue saber vendo como ele atuava em negociações-chave, com quem ele ia jogar golfe no fim de semana. Se você monta esse quebra-cabeça, você vê que tudo que ele queria era: olha, eu vou demonstrar que eu sou muito mais esperto, muito mais inteligente que vocês todos, e que eu sou mesmo o rei do universo. Pepe, eu estou na inglória missão aqui de administrar o tempo. Ficou no primeiro capítulo. Ficou no primeiro capítulo. A gente vai ter uma série, o Pepe vai estar com a gente, com o Celso Amorim na quarta-feira, já está marcado. Vamos fazer lives, Pepe e Paulo Pimenta também. Eu queria chamar aqui o Francisco.